aos pouquinhos. Essa será a nossa terceira aula, Alexandre. Então, nessa aula de hoje, a gente deve falar um pouco ainda sobre comportamento reológico de fluidos e perfil de velocidade, o que é viscosidade, essas coisas, porque só para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Eu não sei se todos chegaram a ver tudo até o final, lá na apresentação do Mentimeter, né? Mas aí eu só queria deixar registrado aqui com vocês, para vocês darem as opiniões de vocês a respeito do encontro assíncrono aqui, certo? E aí a gente vai começando, tá? Então, eu queria que vocês acessassem o Mentimeter. Deixa eu ver se eu consigo aqui limpar a apresentação que os outros já tinham feito. Pronto. Então, para vocês colocarem aqui, eu estou compartilhando com vocês a tela? Ainda não, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Não, professora. Pronto. Então, agora já deve estar aparecendo aí para vocês, né? Então, eu queria primeiro deixar registrado aqui a opinião, né, de vocês sobre esse encontro assíncrono. Então, vocês vão entrar lá no Mentimeter, né, menti.com, e usar esse código 95915313, ou, deixa eu ver se eu colocando o link aqui, vocês conseguem. Se clicando aqui nesse link que eu coloquei no chat, vocês já acessam a pesquisa, quer dizer, a apresentação, né, do Mentimeter. Deu certo? Ótimo, excelente. Tem essa questão, né? Tem gente que gosta de colocar para assistir 2 vezes mais rápido, 1,5 vezes mais rápido, para ver se, né, isso aí funciona. O ideal, professora, né? É 1,25, que você consegue entender direitinho e economiza tempo. Depende do professor, viu? A senhora só dá para ver 1,25 mesmo. 1,5 eu já não consigo. Adoro! Professora, eu adorei a sua movimentação na aula que eu assisti. A senhora, uma hora está na escada e do nada anda, está em outro lugar. A internet estava horrível nesse dia. Né? É bom assim que a aula fica dinâmica. Ai, Jesus. Bom, mas assim, muitas pessoas aqui dizendo que não é bom, que não gostou dos vídeos, né? Mas que não acha que é muito estimulante, né? Mas eu acho que é uma forma de vocês conseguirem assistir no momento que vocês não tiverem disponibilidade para estarem aqui presentes, né? Então, assim, eu não sei se vocês... Muita gente aqui está dizendo que teve dúvidas, né? Quando vocês... A minha maior dúvida é a seguinte: vocês conseguiram acessar o canal da disciplina e ver qual era a playlist e, né, acessar o que seriam os conteúdos dessa primeira unidade?
Professora, Indo diretamente aí, professora, eu consegui, mas pelo link que a senhora colocou no cigarro, estava dando erro. Pois é, eu não sei se é porque a forma como eu copiei, alguma coisa deve ter dado errado, né? Mas eu coloquei lá no cigarro um caminho, né, para quem teve dificuldade. Professora, eu consegui acessar os 2 vídeos de forma muito fácil pelo e-mail. Chegou um e-mail para mim com o texto e os 2 links. Eu cliquei nos 2 links e funcionou perfeitamente. Eu achei bem legal. Na primeira notícia, né? Acredito que sim. Então, aqui, só para vocês ficarem, né, situados, a ideia dessa primeira... Quais são os links que vocês devem acessar nessa primeira unidade, né? Essa playlist de introdução, essa playlist de hidrostática, certo? Então, a gente, nessa parte de introdução, se vocês olharem aqui, essas primeiras aulas, elas são todas minhas, certo? Então, vocês podem seguir mais ou menos a sequência, né? Então, tem 2 aulas de escopo, 2 aulas de tensão, 2 aulas de propriedade de fluidos. Por que tem tudo dobrado? Porque eu sempre dou aula em 2 turmas, né? Então, são aulas praticamente espelho uma da outra, tá bom? Então, se vocês, por algum dia, precisarem, né, entendam que essa é a ordem que a gente está organizando aqui no canal, tá bom? Vocês ou eu, né? Pode ser que eu também precise, em algum momento, utilizar isso novamente. Lucas está perguntando se teve chamada. Teve chamada, você diz, de hoje, Lucas? A gente não vai precisar mais fazer chamada, meu querido, porque estou muito chique. Eu estou muito chique da vida. Simplesmente eu descobri uma tal de uma Google Meeting Attendance, não sei o que lá, que eu clico aqui no negócio e tchá, já sei todo mundo que está aqui. Diga aí, fina e elegante. Orgulho. Fina e elegante, sinto muito, não precisaremos mais fazer chamada. Mas aí, professora, essa extensãozinha ela vai funcionar a qualquer momento da aula ou você vai ligar ela tipo, só no momento que a senhora quiser pegar a chamada? Perceba como o negócio é danado, Eduardo. Eu posso fazer isso agora, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, e ele vai me dizendo o percentual da presença de vocês. Meu querido, é a ferramenta do século XXI. O problema é que os alunos não querem que eu use, mas é a ferramenta do século XXI. Vai fazer agora o controle. Se você assistir menos de 50% da aula, não tem presença. Já pensou? Não sou dessas. Vai dar tudo certo, meu povo. Fiquem tranquilos. Quando eu for fazer aqui a chamada, eu digo, vou fazer aqui a frequência só para vocês terem ciência, né? Que eu estou fazendo realmente. Então, já que estamos nessa situação, eu queria que vocês respondessem para mim se vocês conseguiram ou não ver o vídeo, porque aí e aí se puderem me dizer até onde que vocês conseguiram ver o vídeo, para mim é bom, né? Então, se conseguiram ou não. O que, professor? Até onde a gente viu o vídeo? Ou se a gente conseguiu ver? É melhor se vocês conseguiram ver, né? Sim ou não, porque teve muita gente na outra turma que não conseguiu ver. E aí a gente faz uma pesquisa aqui com vocês de onde que vocês terminaram, né? Para a gente poder seguir adiante. Né? Professora, eu vi até a parte de tensão superficial do vídeo de propriedade dos fluidos. Confesso que eu não consegui terminar todo. Fino e elegante. Tensão superficial já é a nossa próxima aula ainda, talvez. Ai, não era a aula de hoje, não? Você está falando tensão cisalhante ou tensão superficial? Superficial, esse do slide que a senhora estava agora. Ah, tá. Não, na realidade, eu vou escolher de onde que a gente vai começar, Emanuela, em função aí do público,
porque, teoricamente, era para ser a partir de tensão superficial, que era o final, né, do segundo vídeo. Mas, não sendo assim, a gente vai retomar um pouquinho antes, né, na parte de um pouco, né, fazendo uma rápida retrospectiva aqui sobre propriedades reológicas do fluido, né, e essa lei de viscosidade. Eu faço um apanhadozinho geral antes da gente começar a falar de tensão superficial. Só ver aqui o resultado da vida de vocês. Jesus, como teve gente que não conseguiu ver o vídeo, mas vocês são 55, só 26 responderam, só metade responderam a pergunta, pessoal. Aí não dá para ter uma noção real. Dificulta a minha vida um pouquinho. Bom, assim sendo, eu vou fazer como eu falei com vocês. A gente vai dar uma retomada breve sobre essa parte de viscosidade e comportamento reológico. E, em seguida, a gente já começa a falar sobre tensão superficial, que é o último tema referente a essa primeira parte do conteúdo, né? Então, quando a gente terminar a tensão superficial, a gente já entra na segunda unidade, que é o que eu espero na aula que vem, que a gente comece a fazer, né? Começamos a falar, então, na aula que vem, a respeito de estática de fluidos, certo? Então, veja bem, nas aulas anteriores, a gente estava descrevendo, né, propriedades dos fluidos. Que propriedades eram essas? A gente falou da massa específica do fluido, né, peso específico, volume específico e todas essas relacionadas com a massa específica do fluido. A gente trabalhou também com a velocidade, o campo de velocidade de um escoamento, então isso ajudou a gente a poder classificar esse escoamento em uni, bi ou tridimensional, né, a depender das coordenadas, né, espaciais, da quantidade de coordenadas espaciais necessárias para descrever esse campo de escoamento, e a gente também fez a dependência, né, desse campo de velocidade avaliou essa dependência do campo de velocidade com relação ao tempo. Se dependia do campo do tempo, então esse regime de escoamento era transiente. Se não dependia do tempo, ou seja, não tinha nenhuma variação de propriedades ao longo do tempo, esse campo de escoamento era dito um escoamento em regime permanente, certo? Então, para a gente descrever, né, outros campos que são importantes, né, referentes ao comportamento de fluidos, a gente tem justamente o campo de tensões como sendo um campo fundamental, né? E essas tensões, elas surgem justamente da ação de forças sobre o meio fluido. Então, essas forças, quaisquer que sejam, elas atuam sobre uma área, e aí, como essa força ela pode ter uma orientação qualquer, né, a gente pode descrever ela em termos de seus componentes normal e tangencial, e essa ação de forças ao longo de uma área qualquer dessa massa fluida, né, então é responsável pelo surgimento de tensões. A componente tangencial de uma força, né, que atua sobre uma área, gera uma tensão cisaliante. E a componente normal dessa força vai gerar o que a gente chama de uma tensão normal, certo? Então, para a gente descrever o estado de tensões de um fluido, a gente usa um tensor de tensões, né, que justamente é a forma matemática, né, para a gente conseguir descrever tanto a direção da força que gera a tensão, quanto o plano em que uma tensão atua. Então, perceba, todas as tensões normais, elas têm índice duplo, né, o índice duplo igual, digamos assim. Todos esses índices, eles são repetidos. Então, a gente sabe que uma tensão normal YY, ela é caracterizada por uma força que atua na direção do eixo Y, né, em um plano que corta o próprio eixo Y, certo? A tensão normal XX, ela é referente
a uma força que atua na direção do eixo X em um plano que corta o eixo X, e assim sucessivamente, certo? Então, o tensor de tensões, ele descreve todas essas forças e os planos em que elas atuam, né, para caracterizar o estado de tensões, o campo de tensões de um fluido, certo? E aí, tensões, elas se refletem, né, em... essa ação dessas forças, elas se refletem em mudanças, né, nesse fluido. A gente aplica uma força sobre um fluido, a gente espera que haja uma mudança, uma resposta desse fluido, não é isso? Quando a gente fala em sólidos, né, a aplicação de tensões dentro do limite elástico, ela resulta em uma deformação, certo? Quando eu cesso a aplicação dessa tensão, então esse fluido, esse sólido, ele retorna à sua condição de formato, etc., inicial, dentro do limite elástico. Já os fluidos, a gente viu que não é isso que acontece, né? Quando a gente aplica uma tensão cisalhante em um fluido, o que o fluido faz é escoar, então ele se deforma continuamente, como a gente viu lá naquela primeira aula. E a propriedade viscosidade, né, é a propriedade do fluido que vai trazer essa medida de quanto que um fluido resiste ao movimento, certo? Então, é a propriedade do fluido que está associada à resistência à deformação por cisalhamento. Então, enquanto aqui nos sólidos a gente tinha uma relação tensão-deformação do sólido, correspondendo aqui a uma lei de Hooke, né, que trazia essa relação linear entre essas duas coisas no limite elástico, né, no limite do sólido ideal, a viscosidade vai ser a propriedade análoga, né, para o comportamento de fluidos. Então, ela dá a medida da resistência do fluido ao escoamento, né, ela dá a medida justamente a resistência do fluido à deformação, né. Então, aqui eu trago para vocês alguns fluidos, né, água, azeite, maple syrup e mel, né, o maple syrup é um xarope dessa planta maple, e vocês podem ver, né, aqui no slide, que alguns fluidos, eles resistem mais, e outros fluidos resistem menos ao movimento desse objeto. É claro que esse fenômeno aqui descrito, ele não é exclusivamente função da viscosidade, ele também depende da... a gente pode... Vocês vão... Quem vai para a mecânica para a engenharia mecânica vai ver lá que eles tratam muito claramente desse escoamento externo através sobre objetos, né? Então, eles trabalham muito essa dependência desse fenômeno aí que a gente traz tão simplesmente aqui, e aí se avalia nesse caso o número de Reynolds, né, o regime de escoamento, as propriedades do fluido, para poder realmente dizer se a dependência é relativa de alguns fatores, certo? Mas de maneira simples, né, a gente consegue ver que alguns fluidos, eles resistem mais ao movimento, né, no caso desse objeto, do que outros. E essa propriedade a gente chama justamente de viscosidade dos fluidos. Então, a lei de viscosidade de Newton, ela é análoga à lei a lei de Hooke para os sólidos, certo? É análogo realmente. Então, para os sólidos, a gente tinha uma tensão que era aplicada e isso resultava numa deformação elástica, né? Para os fluidos, a aplicação de uma tensão sobre esse meio vai gerar uma deformação também, né? E a taxa com que essa deformação ocorre é que vai caracterizar aí essa viscosidade. Então, só para passar aqui rapidamente, né? Eu não sei em que medida vocês puderam ter acesso a isso através dos vídeos, né, disponibilizados na aula anterior, mas perceba que se a gente tivesse uma força qualquer... Oi. No caso, daquela exemplo lá que a senhora colocou nos copos, quanto mais o negócio desce mais lento, maior a viscosidade? Isso.
porque a viscosidade não é a propriedade que vai medir a resistência ao escoamento. Então, se um fluido, ele retarda mais esse movimento dessa bolinha de gude, então ele está resistindo mais ao movimento de um objeto, né, no seu interior. Então, a gente pode dizer que ele é um fluido mais viscoso, certo? Professora, Diga-me. tem um vídeo que mostra as diferentes viscosidades dos óleos de motor, aí mostra bastante isso, essa resistência da descida, da caída do óleo. É bem legal. Você tem ele aí, Luiz? Se quiser compartilhar aqui, pode pôr o link. O que eu tenho aqui é o do Piche, professora. Ah, o experimento do Piche é muito interessante, né? Porque até alguns anos atrás se acreditava que o Piche ele era sólido, né? A temperatura ambiente, né? E aí alguns pesquisadores, enfim, eu não sei quantos pesquisadores estavam envolvidos nessa pesquisa, né? Colocaram lá uma pedra de piche, né, sobre um funil, e se observou que realmente a temperatura ambiente o piche escoa, né, e aí você consegue ver que ele, na realidade, apresenta esse comportamento de fluido. É esse, Eduardo? O vídeo que tem, na verdade, foi o do que ganhou o prêmio Nobel, o Ernest Walton, eu vi aqui. Ele botou em 1944 o piche no funil, e a primeira gota que foi gravada pingando, que eles pegaram no ato, foi em 11 de julho de 2013. Você já pensou? De 44 para 2013, as chances desse negócio ter dado errado e deu certo? E quanto tempo eles deixaram lá, né? No paciência. Pois é. Bom, só para continuar, né? Quando a gente estava falando... Ó, o pessoal aqui compartilhou, viu, pessoal, os links desses vídeos. Se vocês quiserem acessar, eu vou gravar aqui esses links para a gente poder... para eu poder ver eles depois e aí incluir nas próximas aulas, ok? Então, só para continuar aqui, como eu ia falando para vocês... Né? Se a gente tiver uma força qualquer que atue sobre uma placa que esteja em contato com um meio fluido, a gente pode decompor essa força em uma componente dela na direção tangencial e uma componente dela na direção normal. Perceba que essa componente na direção normal, ela não promove um movimento do fluido, não é isso? Porém, a componente na direção tangencial... ela imprime a essa placa superior uma velocidade. E eu tinha dito para vocês que o fluido ele é solidário ao contorno sólido em que ele está em contato, né, pela condição de não escorregamento. Então, se é imprimida a uma dada placa uma velocidade, então uma partícula de fluido que inicialmente estivesse nesse ponto M, ela vai se deslocar, né, em uma quantidade ΔL até atingir esse ponto M', né? Então, essa força atuou sobre uma dada área aqui, né, e provocou o que a gente viu, né, como sendo uma deformação aqui angular. Esse fluido, ele se movimentou, e a gente nota, né, justamente essa angulação aqui, ΔA, surgindo. Então, a aplicação de uma tensão gerou uma deformação angular do fluido. A lei da viscosidade de Newton diz para a gente que essa tensão aplicada ela é diretamente proporcional a essa taxa de deformação. Então, toda taxa de deformação é uma variação de qualquer coisa, toda taxa, né? Uma variação de qualquer coisa com o tempo. No caso, é uma taxa de variação angular. Então, é quanto que o ângulo alfa variou no instante de tempo dt, certo? Essa taxa de deformação angular, né, ela é representada justamente por du dy, né, matematicamente a gente pode relacionar esse alfa com a tangente desse ângulo aqui, né, então cateto oposto ΔL sobre ΔY, distância entre as placas, e a gente pode também relacionar o dt, né, o intervalo de tempo infinitesimal, com a velocidade da placa e o espaço
percorrido, né? A distância percorrida pelo fluido infinitesimal. Então, isso aqui cancela com isso daqui, e a gente tem a taxa de deformação sendo expressa por du dy, tá? Então, a lei da viscosidade de Newton diz que a tensão aplicada, ela é proporcional à taxa de deformação, e a constante de proporcionalidade é a própria viscosidade do fluido, certo? Então, a viscosidade aí, ela traz essa linearidade para a lei da viscosidade de Newton, tá? E aí a gente expressa tanto essa viscosidade da lei da viscosidade como sendo uma viscosidade dinâmica ou absoluta, né? No SI com unidade de Pascal vezes segundo, mas convencionalmente a gente expressa a viscosidade absoluta em centipoase, né? Centipoase é uma subdivisão do poase, que é a representação dessa quantidade em centímetro, gramas, segundo, né? E ainda assim, o centipoase é uma coisa... não, o poase, né, ele é uma unidade muito grande. Então, se opta pelo uso do centipoase, que equivale a 1 milipascal vezes segundo. Então, 10 a menos 3 pascal vezes segundo, certo? Para relacionar, para ponderar essa viscosidade com a outra característica, né, que a gente viu que era super importante para caracterizar o comportamento dos fluidos, a massa específica dele, surge, né, a viscosidade cinemática. Então, a viscosidade cinemática, ela traz a importância relativa entre a viscosidade e a massa específica do fluido, certo? Pode ser que, por exemplo, ao analisar um fenômeno qualquer, você diga assim, não, mas isso aqui ocorre porque esse fluido ele é mais viscoso. E outra pessoa pode dizer, mas ele é mais viscoso, mas ele também é mais denso, né? Então, como que a gente sabe qual dos dois é mais importante em um dado fenômeno, certo? Então, a viscosidade cinemática, ela traz essa ponderação e faz com que a gente consiga avaliar um dado fenômeno físico de maneira mais clara para comparar um fluido com o outro, tá certo? Bom, como eu disse, eu ia passar, né, sobre essa parte de comportamento reológico, bem rápido, para a gente só relembrar o que vocês viram na aula passada, né? Então, comportamento reológico dos fluidos newtonianos, ele é simples, a gente tem uma relação linear entre tensão e viscosidade. Para os fluidos não newtonianos, que não obedecem essa relação, né, então a gente tem uma lei de potência para representar esse comportamento. E como essa lei de potência, ela não é a mesma expressão, né, do fluido newtoniano, a gente faz um artifício matemático para poder fazer essa representação. Então, a gente trata essa lei de potência, né, isola a mesma taxa de deformação que a gente já tinha lá na lei da viscosidade de Newton, e diz que todo esse termo que ficou aqui multiplicando essa lei da viscosidade de Newton é a viscosidade aparente do fluido, certo? Então, eta é K du dy vezes esse expoente n original, menos 1. E aí a gente faz isso para, ao invés de trabalhar com uma lei de potência, trabalhar com uma lei análoga à lei da viscosidade de Newton, mas usando justamente a viscosidade aparente, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente consegue plotar no mesmo gráfico o comportamento de fluidos newtonianos e não newtonianos, certo? Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que o comportamento do fluido newtoniano, ele está bem descrito por essa relação linear no gráfico tensão de cisalhamento versus taxa de deformação, certo? Dúvidas até agora, meu povo? Por enquanto ainda está se formando a dúvida. Vamos esperar.
Então, esse seria o comportamento simples, né? O comportamento mais simples que a gente tem, que é o do fluido newtoniano. Perceba que a gente também tem outros tipos de fluido que tem comportamento linear, né? Aqui, ó, fluido plástico de Bingham também é um fluido cujo comportamento tensão, deformação, ele é linear, né? Mas perceba, ó, que a gente tem um valor de tensão mínima que precisa ser superado para a gente chegar na condição do fluido plástico de Bingham, tá certo? Os líquidos que a gente viu, igual você mostrou, o mel, o peixe, todos eles são newtonianos ou eles variam? A maioria dos fluidos, eles são newtonianos, Eduardo, mas alguns, geralmente fluidos que têm um percentual de sólido dissolvido, né, eles apresentam comportamentos diferentes, né? Por exemplo, os fluidos pseudoplásticos, eles são fluidos que a viscosidade aparente dele diminui com o aumento da taxa de deformação. Então, por exemplo, o sangue, o plasma, né, sanguíneo, são fluidos pseudoplásticos. Já quando a gente fala daquelas misturas, suspensões, né, de amido, a gente já está falando de fluidos dilatantes, que são fluidos cuja viscosidade ela vai aumentando, eles vão se tornando sucessivamente mais grossos na medida que eles são sujeitos ao cisalhamento, certo? Então, a maioria dos fluidos obedece um comportamento newtoniano. Você pode imaginar aí mel, gasolina, diesel, óleo, sei lá, água, ar. A maioria dos fluidos tem comportamento newtoniano. Quando a gente tem essa adição de polímeros, né, essa adição de partículas sanguíneas, etc., então a gente modifica um pouco essa característica do comportamento de fluidos e aí a gente fica com esses comportamentos não newtonianos, digamos assim, certo? Certo. Então, ó, como eu falei, né, fluidos pseudoplásticos, ó, nesse gráfico de viscosidade aparente, a gente consegue ver claramente que essa propriedade, ó, ela diminui com o aumento da taxa de deformação. Então, eles se tornam sucessivamente mais finos, como eu falei para vocês. Enquanto os fluidos dilatantes, eles têm um aumento da viscosidade aparente com a taxa de deformação. Perceba, ó, que para os fluidos newtonianos, primeiro, viscosidade aparente de fluido newtoniano, na realidade, é a própria viscosidade absoluta, não é isso? Mas, ainda que seja, né, ela não se altera com a taxa de deformação, ok? Então, só para trazer aqui como um exemplo para vocês, né, essa questão dos fluidos dilatantes, para eles se tornarem sucessivamente mais grossos, pessoal, é preciso que essa viscosidade aparente, ela aumente, né, com o aumento da taxa de deformação. Então, esse expoente N aqui, ele tem que ser maior do que 1. Os fluidos pseudoplásticos, para que a viscosidade aparente, ela... Diga-me. Desculpa atrapalhar. O rapaz falou aqui no grupo, professora, pode repetir esse gráfico? Aqui deu uma travada. Sim, Alexandre. Esse gráfico aqui... Parece que ele caiu, isso, professora. Pronto. Pronto. Então, esse gráfico aqui, Alexandre, na verdade, são dois, né? A gente tem um gráfico da tensão de cisalhamento pela taxa de deformação e outro da viscosidade aparente pela taxa de deformação. Eu acredito que você tenha tido dificuldade aqui nessa parte da viscosidade aparente, que era a última que eu estava tratando, né? Então, os fluidos pseudoplásticos, ó, eles apresentam diminuição da viscosidade aparente deles com o aumento da taxa de deformação. Enquanto os dilatantes, eles aumentam a viscosidade aparente. Então, veja só, a viscosidade aparente, essa variação da viscosidade aparente, vocês podem tratar como análoga, né, a uma diferença de viscosidade absoluta, certo? Eu estou falando isso por quê? Porque se a gente está falando em uma diminuição da viscosidade aparente, é análogo a gente perceber, né,
que esse fluido está se tornando mais fino, menos viscoso, de maneira geral, certo? Com o aumento da taxa de deformação. Se a gente tem o comportamento desses fluidos dilatantes, né, de aumento de viscosidade aparente, então eles estão realmente se tornando sucessivamente mais grossos, certo? E os fluidos newtonianos, percebam, ó, eles não têm variação da viscosidade com a taxa de deformação. Então, esse valor aqui é constante, ok? Bom, então, só para trazer como que isso acontece matematicamente, né, para os fluidos dilatantes, para que a viscosidade μ, né, viscosidade aparente, eta, quer dizer, aumente com a taxa de deformação, é preciso que esse expoente N aqui, de índice de comportamento, seja maior do que a unidade. Já para os fluidos pseudoplásticos, para que essa viscosidade aparente diminua com a taxa de deformação, esse índice ele deve ser menor do que a unidade, né? Esse expoente aí deve ser, né, de maneira geral, negativo. Tá? Os fluidos plásticos de Bingham, eles são importantes para a gente, né, porque eles têm muita aplicação em engenharia, né? Então, alguém entrou ali, não era para mostrar a cara, não se acanhe, tá tudo bem. Enfim, os fluidos plásticos de Bingham, né, eles são importantes para a engenharia porque eles são usados, né, em vários processos, né? Eu trago essa parte de perfuração de fluidos como um dos grandes exemplos, porque a gente sabe da importância do petróleo para a vida da gente, né? Ainda que muita gente vá para a área de engenharia verde e tudo mais, a gente tem uma indústria muito forte aí para explorar, né, esse recurso, né? Então, até hoje se tem a descoberta de novos poços, a gente tem várias outras, né, desenvolvimentos na indústria do petróleo, né? E a perfuração de poços, ela é importante, né? Ela usa fluidos plásticos de Bingham de maneira corriqueira, justamente para que esses sólidos aqui, que eu tenho destacado aqui na figura dessa broca, eles se mantenham em suspensão, né? Eles se mantenham sem sedimentar no fundo do poço, quando quer que uma pessoa precise de fazer uma operação. Então, às vezes precisa descer coluna, às vezes precisa subir coluna, mudar a broca, fazer várias operações durante uma perfuração, né? E aí é preciso que esse material que já foi perfurado, ele não sedimente novamente, né? Porque se ele sedimentar novamente, então a gente tem um retrabalho, a gente tem uma dificuldade aí para continuar o processo, certo? Você pode explicar de novo, professor, só como é que funciona esse tipo de fluido aí? Os fluidos plásticos de Bingham? Então, eles são análogos aos fluidos newtonianos, né? Mas eles precisam superar um valor de tensão cisalhante mínimo, tal zero. Então, a gente tem uma equação que ela é linear, na dependência com a taxa de deformação, mas é preciso superar uma tensão inicial, né? Tal como aqui no gráfico, ó, de tensão cisalhante pela taxa de deformação. É preciso superar uma tensão inicial. Então, é justamente essa tensão inicial que precisa ser superada que impede que todo esse cascalho que é removido aqui, por exemplo, pela broca, ele volte a sedimentar, porque aí as partículas de sólido, né, elas não conseguem, pelo seu próprio peso, né, superar esse valor de tensão mínima aqui. Então, elas não sedimentam e elas se mantêm em suspensão. Não é tipo uma graxa, Lucas, é um fluido bem diferente, né? Os fluidos de perfuração, eles têm base com barrilha, né? Alguns compostos carbonatados e tudo mais, que aí eles formam realmente uma suspensão. Não seria
como uma graxa lubrificante, que a gente tem contato mais diretamente quando você vai fazer, sei lá, um reparo de bicicleta, não. Graxa, às vezes, inclusive, você encontra graxa que é praticamente sólida, né? Eu posso estar falando besteira, né, gente? Mas como tem aí ketchup e pasta de dente, é como você abre a tampa, mas ele não escorre. Quando você aperta uma força, ele começa a cair, é isso? Isso, porque você precisa exercer essa tensão tal zero mínima inicial para ele poder começar a escoar. Então, tanto isso se aplica no nosso dia a dia nesses exemplos, né? Como se aplica na indústria, evitando alguns problemas, né? Durante uma perfuração de petróleo, por exemplo. Por falar nisso, né? Eu não sei se vocês já acessaram, né? Mas, senhoras e senhores, a gente tem um Instagram da própria disciplina, né? Então, tem várias coisas a respeito de comportamento reológico e tudo mais. Então, esse é o canal, certo? macflu.st.frn. E aqui, ó, tem algumas coisas a respeito, eu acho que é esse vídeo. Por exemplo, classificação de fluidos, tem alguns exercícios já, falando um pouco a respeito do número de Reynolds. Aqui já tem também exercícios resolvidos e tudo mais. Então, se vocês quiserem ter contato, aí ter acesso a esses materiais, vocês podem seguir a página lá no Instagram, ok? Show. Fazer a chamada agora, tá, meu povo? Vamos lá. Deixa eu ver como é que é. Mostra aí, professora, como é que é. Não tá aparecendo não para vocês? É só assim, agora, ó. Essas tecnologias novas. Só clico aqui, tchau. Aí eu posso, ó, rescan mais download. Aí ele já baixou aqui quem é que tá presente, ó. Cadê Eduardo aí? Tá aí, então show. Ó, todos vocês aqui bem bonitinhos, tarararará. Lindos e maravilhosos. Não sei porque que Jussara ficou por último. Jussara, por que tu ficou por último depois de Yuri e Wesley? Como que pode? Tá vendo? Tá tudo tá maiúsculo. Tudo maiúsculo e ela tá minúscula. Ó, duplicadas foram removidas. Porque ela entrou com uma conta que não é... Da UFRN. Não sei. Sei que... Olha que belezura. Nunca fiz uma chamada tão rápido em minha vida. E também não tem o risco da pessoa tá sem microfone, ou tá indo no banheiro e perder. Não tem nem essas emoções, né? Alexandre está perguntando, professora, no caso, essa classificação não é o tipo de fluido, é tipo uma condição do fluido naquele momento? Não. Um fluido, ele não se comporta de várias formas, Alexandre. Um fluido, ele se comporta de uma única maneira, certo? Então, a maioria dos fluidos obedece à lei da viscosidade de Newton, realmente. Então, eles apresentam essa relação linear aqui. Certo? Mas alguns fluidos, quando sujeito à ação de uma tensão cisalhante, eles apresentam comportamento não linear. E aí, esse comportamento não linear é descrito por essas 3 outras formas principais. Certo? Professora, só uma dúvida. O vídeo que tem sobre isso tá naquela playlist, tá? Tá sim. Obrigada. Eu acho que é o vídeo 2, Célio. Isso, é o segundo vídeo. Então, tem fluidos, Alexandre estava perguntando se ele pode ser de um jeito ou de outro, né? Não pode ser de um jeito ou de outro. Mas existem fluidos que o comportamento, ele também depende do tempo que ele está sujeito a um dado nível de tensão, certo?
Então, existem fluidos que a gente chama de fluidos não newtonianos dependentes do tempo. Então, fluidos tixotrópicos, que são basicamente aquelas lamas de rejeito, né? Eles apresentam um comportamento que, quando eles estão sujeitos a um determinado nível de tensão, né, eles se tornam sucessivamente mais finos. Então, a viscosidade aparente deles diminui, tal como um fluido pseudoplástico, né, mas ela diminui com o tempo a uma mesma tensão. É um comportamento distinto, né, que depende aí do tempo, certo? Mas, por exemplo, se eu tenho uma lama de bauxita, um rejeito de bauxita, né, ela sempre vai se comportar como um fluido tixotrópico. Não existe da lama de bauxita que trabalhe como, que tem um comportamento tixotrópico hoje, ou nessas condições, e em seguida ela tem um comportamento de um fluido pseudoplástico. Não ocorre, certo? E o comportamento inverso, né, análogo ao tixotrópico, é o comportamento reopético. Então, são fluidos que eles têm aumento de viscosidade aparente sobre um mesmo nível de tensão. Então, é como se eles se tornassem cada vez mais duros, né, mais rígidos, menos viscosos com o tempo, a um mesmo nível de tensão. O vidro, professora, qual tipo? Então, vidro, você diz enquanto ele é líquido. Não, porque eu lembro que eu vi em algum lugar que um teste que ele deixou uma placa de vidro, que ele media a grossura da placa de vidro em cima e embaixo. Aí, com o passar dos meses, a parte de cima ia ficando mais fininha e a de baixo ia ficando mais grossa. Como se o vidro fosse como se ele escoasse, né? Ao longo dos meses e anos. Eu nunca vi, Eduardo, uma medida de como que é esse comportamento para classificação, certo? Mas, assim, os vidros, né, eles já são... É engraçado essa natureza, né, que a gente vive, porque os vidros, eles são formados quando você pega a sílica, funde ela, né, então você tem ali, ele oficialmente na condição de líquido mesmo, né, e aí ele se conforma numa dada temperatura, que a gente acreditava até muito tempo atrás que fosse, né, a condição dele, digamos assim, um estado cristalino, né, em que a gente tem um sólido realmente, né. Mas aí as pesquisas vão vindo e dizendo para a gente que o comportamento já não é tão preto no branco, né? Tem muita área cinza aí para a gente estudar ainda. Tá certo? Certo, professora. Para concluir, né, essa parte a respeito de viscosidade, né? A gente tem o efeito de duas variáveis de processo sobre a viscosidade. Basicamente, a gente tem pressão e temperatura como variáveis importantes, né? De qualquer processo industrial, né? Então, a pressão, ela praticamente não altera, né, a viscosidade absoluta de líquidos. Mas se a gente começa a tratar de uma avaliação da viscosidade cinemática, ou seja, aquela viscosidade que é a ponderação da viscosidade absoluta pela massa específica do fluido, então a gente já tem a possibilidade da pressão causar algum efeito sobre essa variável, certo? Então, quando a gente fala em gases, né, especificamente, variações de pressão causam variações de massa específica dos gases e, consequentemente, variações aqui na viscosidade desses gases, tá? Para líquidos, praticamente não existe variação, né, da viscosidade, mesmo quando a gente trata de variação de viscosidade cinemática, porque a maioria dos líquidos é praticamente incompressível, né? Mas, se a gente tratar de grandes variações de pressão, pode ser que haja alguma variação dessa viscosidade cinemática de líquidos, ok? Eu acho que o final da aula passada, né,
trazia justamente essa parte aqui, que era o efeito da temperatura sobre a viscosidade de fluidos, né? Então, quando a gente fala do efeito dessa variável sobre a viscosidade, a gente deve se lembrar que os fluidos são compostos de moléculas, né? Quando aumenta a temperatura, a gente fornece energia para essas moléculas, então elas tendem a se movimentar mais, né? No caso do líquido, como a gente tem essas forças intermoleculares sendo bastante pronunciadas, de maneira que essas moléculas elas estão bastante próximas umas das outras, quando ocorre o aumento da temperatura, a tendência é que elas ganhem mobilidade, né, ganhem capacidade de movimentação, velocidade e tudo mais, e enfraqueçam suas ligações intermoleculares. Então, a gente espera que para os líquidos a viscosidade, diminua com o aumento da temperatura. Já para os gases, na medida que se aumenta essa energia cinética, as moléculas que já estavam distantes umas das outras e que poderiam, numa baixa temperatura, chegar a nunca se chocarem, né? Quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a velocidade delas, né? Eu forneço energia cinética para essas moléculas, e aí a chance de uma bater com a outra aumenta, certo? Então, para os gases, o que a gente verifica é um aumento da viscosidade, porque essas moléculas elas passam a interagir mais, né, com o aumento da temperatura. Beleza? Digam-me como é que está a vida de vocês, se vocês entenderam, se estamos na mesma página, se está todo mundo ok. Vou entender melhor quando for fazer os exercícios, mas por enquanto está dando certo. Quanto aos exercícios, se vocês olharem lá no cigarro de vocês, você já tem 3 listas de exercícios, certo? Uma lá da parte de estática, e dessa parte aqui inicial, se eu não me engano, tem a lista 1A e 1B, certo? Para vocês já irem fazendo alguma coisa e podem procurar o pessoal da monitoria, né? A gente, inclusive, para fazer esses atendimentos, beleza? Beleza. Depois você vai postar os gabaritos das listas para a gente poder conferir, ou já está junto? Algumas têm gabarito, outras não têm, Eduardo. Mas, assim, eu recomendo, né, na verdade, não é porque eu não queira dar ali o gabarito para vocês, é tentando fazer vocês, né, interagirem mais com a monitoria e terem um atendimento melhor, né, para tirar essas dúvidas de vocês. Então, algumas listas realmente não têm gabarito, e aí eu aconselho para vocês a procurarem os monitores para tirarem essas dúvidas, ver se está certo, ver se está errado e tudo mais. Ok. Alexandre, eu não entendi essa pergunta que você colocou. Com a diminuição da temperatura, né? Com a diminuição da temperatura, o mar, por exemplo, fica mais denso, não é isso? Acho que ele quis dizer mais viscoso. Você está falando, é isso que eu estou sem entender muito. Viscosidade? A questão é que o comportamento normal, né, dos líquidos é esse. Se você diminui a temperatura, eles tendem a ficar mais viscoso, certo? Imagine, pronto, um exemplo simples. Pega uma garrafa de mel, a temperatura ambiente e deixa escoar numa xícara. Rapidamente ele escoa, né? Agora, se você botar a mesma garrafa de mel na geladeira e, sei lá, deixar um dia, e for tentar fazer com que esse mel escoe, né? Ele demora muito mais para efetivamente começar a escoar. Por quê? Justamente ele diminuiu a sua viscosidade em função da temperatura do meio. Entendeu? Bom, pessoal, última propriedade que a gente tem aqui para trabalhar, né, com relação a esses fluidos, seria
a tensão superficial, certo? A tensão superficial, ela é uma camada, né, que surge, né, sempre que a gente tem a interface entre o líquido, né, uma fase líquida e uma fase gasosa ou uma fase sólida, certo? Então, ela é uma membrana elástica que surge justamente nessas interfaces, tá? Então, a gente já viu isso, né, quando vocês certamente já viram, de alguma maneira, né, os insetos andando sobre água, né, é a tensão superficial que explica por que a gente tem o formato da gota de água como sendo um formato esférico, né. Eu gosto muito dessa foto em particular, né, que é um nadador na iminência aí de romper essa barreira aqui, ó, da membrana de água, antes, né, de começar o movimento. Na verdade, ele está em movimento, o ombro dele está começando a sair aqui da água, né, para fazer o nado, né. Então, ela é uma membrana elástica que surge, né, nessa região de interface. E esse fenômeno, ele ocorre porque existe um desequilíbrio de forças, né, no meio fluido. Então, quando a gente fala de uma molécula aqui que está bem no meinho do seio do fluido, né, ela tem todas as suas necessidades de interação molecular satisfeitas, né? Mas quando a gente fala em uma molécula que está aqui na interface, perceba que ela gostaria de estar interagindo aqui, ó, com outras moléculas, né, da mesma natureza. Então, as interações intermoleculares dessas moléculas da superfície do fluido, elas estão insatisfeitas, né? Então, a gente tem um desequilíbrio de forças. Então, se ela não pode interagir adequadamente com moléculas que estivessem aqui nessa porção de cima, que eu estou destacando, né? Então, essa moléculazinha aqui, ela interage muito mais fortemente com as suas vizinhas, né? E isso é um efeito que se propaga aqui em toda essa região, né, de interface. Então, todas essas moléculas, elas interagem muito mais fortemente e fazem surgir essa membrana elástica, né, que é caracterizada por essa tensão superficial. Então, tensão superficial, ele é um pouquinho diferente das tensões que a gente tinha visto até agora, né, e ela vai representar a intensidade dessa atração molecular por unidade de comprimento, né. Até agora a gente tinha falado de tensões como sendo, né, forças que atuavam ao longo de áreas, né, mas a tensão superficial, ela caracteriza, ó, veja só, a energia, né, dessa superfície, né, das interações moleculares nessa membrana. Então, se a gente pensar um pouquinho, né, força por unidade de comprimento. Então, a gente teria isso aqui como sendo a dimensão aí dessa quantidade, né? Se eu multiplicar por uma dimensão de comprimento e dividir por uma dimensão de comprimento, perceba que aqui a gente forma, ó, Newton vezes metro é uma quantidade de trabalho, né? É uma medida de trabalho, né? Expresso aí em joules. Então, metro vezes metro também traz uma dimensão aí representativa de uma área, né? Então, a tensão superficial, ela representa, ó, a energia de interação moleculares, né, nessa superfície, né, nessa membrana que é formada, tá certo? E aí, obviamente, né, isso vai depender de que superfície que a gente está falando, de que líquido é esse que a gente está falando, da natureza dessa superfície, se é uma superfície que está limpa, uma superfície que contém sujidades, né? Então, a gente pode, por exemplo, se lembrar da situação de uma lavagem de um carro. Ai, lavei o carro, tá lindo, o meu carro tá lindo, tá polido, a coisa mais maravilhosa. Choveu.
Na hora que chover sobre essa superfície que está polida, limpa, linda, maravilhosa do carro, vocês vão perceber que a gotinha de água que fica lá em cima, ela fica bem redondinha assim. Não sei se vocês já viram esse fenômeno, mas acontece, né? Por outro lado, se você tiver com o carro sujo, a superfície dele não foi polida, né? Ele está lá na condição normal. Perdão, mas é a condição normal. Meu carro, por exemplo, não fica limpo todo dia. Não tá. Então, na condição normal, ele tá sujo. E aí, ó, se uma gota de água cair sobre essa superfície, né? A gente tem, ó, que ela fica bem mais achatada, né? Qual a diferença de uma situação para outra? É o mesmo carro, é a mesma água, mas a superfície, ela foi limpa, né? Ela foi polida. Então, a tensão superficial, ela vai depender, né, justamente das características, né? Da limpeza de superfície, da pureza do líquido, né? Que tipo de superfície é essa? E uma característica, né, que surge dessa interação do fluido com uma superfície é justamente o ângulo de contato que esse fluido faz com essa superfície. Então, no exemplo do carro limpo, que a gente tem essa gotinha de água bem esférica interagindo com a superfície, né, a gente tem um ângulo aqui formado, ó, desde a parte interna dessa superfície até a tangente aqui da gota, né? Esse ângulo formado, ele é maior do que 90 graus. Então, a gente diz que nesse carro limpo, né, o ângulo de contato, né, sendo maior do que 90 graus, caracteriza uma superfície que não foi molhada, é uma superfície que não foi molhada pelo fluido, certo? Já quando a gente tem esse ângulo de contato menor do que 90 graus, né, a gente caracteriza, verifica, né, que esse tipo de situação é aquele em que o fluido molha a superfície. Olha, gente, tangente de gota, ou tangente da gota. Ai, meu Deus. Mas o povo pesquisa muitas coisas, né? E tem pesquisa aplicada para tudo que a gente imaginar. Então, eu me lembro que tinha um pessoal lá na engenharia química que trabalhava com a formação de bolhas, né? Tinha um equipamento lá que precisava ser aerado, né? E a forma com que se injetava o ar dentro desse equipamento tinha efeito na formação de bolhas, né? E quando a gente fala na formação de bolhas dentro de um meio fluido, né, que está reagindo, isso pode ter efeitos N, na velocidade da reação, né, na interação entre esses reagentes. Então, eles estudavam de que maneira? Tinha lá o dispersor do gás dentro desse reator, tinha uma câmera para capturar justamente a cada instante como que estava o formato dessa bolha, né? E como eles conseguiam contabilizar quantas bolhas eram formadas por segundo, como que era a distribuição dessas bolhas, né? Para poder calcular vários outros parâmetros aí relacionais. Eu sei que muitos de vocês não vão para a engenharia química, né? Vão aí para outras engenharias, né? Pelo caminho formativo de vocês. Mas, sinceramente, é muito maravilhosa a engenharia química, gente. Pelo amor de Deus. É verdade, professor, também acho. Mas, professor, só uma dúvida. A sua área é na mecânica ou só na engenharia química? Eu trabalho, Celi, com o pessoal, a maior parte do meu trabalho eu desenvolvo com o pessoal da engenharia química, né? A pesquisa que eu mais tenho experiência na área da engenharia química, né? Síntese de catalisadores, projeto de reatores, projeto de processos, essas coisas,
né? Mas eu também trabalho com uma interface com o pessoal da mecânica, na medida que a gente trabalha com essas simulações fluidodinâmicas, né? Então, algumas coisas eu preciso interagir com o pessoal da mecânica para esse tipo de pesquisa, né? Mas, assim, eu não tenho muita... Não é que eu não tenho muito contato, é porque, apesar de serem engenharias complementares, elas também são divergentes. Então, em alguns momentos, o pensamento do engenheiro mecânico, ele é muito diferente do pensamento do engenheiro químico para resolver o mesmo processo, né? E aí, é por isso que as pessoas têm que trabalhar em conjunto. Obrigada, beleza? Só curiosidade mesmo. Porque eu gosto da engenharia química, porém, eu vou fazer engenharia mecânica. Ai, mas Jesus. eu também gosto. É porque eu tô meio aí dividida na engenharia do petróleo, mas eu não quero seguir a engenharia do petróleo. Eu quero seguir a parte de energias, a parte de energias. Vai dar certo. Vai dar certo. Tem algumas engenharias que são, assim, muito tradicionais, né, e elas conseguem, por conta disso, ter um apelo muito formativo maior, né? Muita gente está fugindo da engenharia de petróleo, mas eu particularmente acho uma engenharia fantástica, de uma complexidade maravilhosa. E assim, lindo, a engenharia química. Lindo. Na verdade, eu já fiz petróleo, eu só sou técnica em petróleo, então eu amei essa parte de petróleo, eu amo petróleo. Porém, eu não quero seguir justamente porque é um mercado incerto. É um mercado incerto, mas é uma engenharia maravilhosa, eu amo estudar. Mas vamos lá, seguindo, né? Mulher, esse negócio é tudo assim, um dia assim, no outro dia muda. Professora, só uma coisa é certa nessa vida, é a morte. O resto é verdade. O resto é aproveitar o caminho até ela, né, Zé? É isso aí. Bom, voltando aqui, pessoal, né? Como eu tinha falado para vocês, né, a tensão superficial ela é caracterizada aí por um ângulo de contato, né? E esse ângulo de contato, né, para dizer se uma superfície é molhada ou não, também, né, se relaciona com um fenômeno que, na realidade, ele é indesejado, né, com essa propriedade, que é o fenômeno de ascensão ou depressão capilar. Vocês devem ter visto lá nas aulas de química geral, no laboratório, né, que em alguns casos a professora diz assim, olha aqui, bem direitinho, como é que está esse menisco, como é que você faz a medição de qual é o nível, né, daquele reagente que está dentro da pipeta, né? Então, essa medida do menisco, você vinha lá, estava aqui, sei lá, uma graduação, e você dizia, aqui vale 4 ml de fluido, né, numa dada medida. Então, você tinha que prestar atenção realmente aonde que terminava aquela curvinha que o fluido fazia dentro do tubo, né? Então, esse fenômeno aí, ele é um fenômeno de ascensão capilar. O que acontece? Esse tubo, ele tem um diâmetro pequeno, né? Em geral, esse fenômeno se verifica em tubos de diâmetro menor do que 10 milímetros, certo? E o fluido, ele vai se aderindo às paredes desse tubo, né? Em decorrência do fenômeno de tensão superficial. E aí, esse fenômeno aqui, né, ele pode formar um menisco ascendente, que é quando a gente tem justamente a subida do fluido no tubo, e um fenômeno descendente, né, quando esse fluido, na realidade, ele apresenta uma depressão capilar, certo? Então, se a gente for analisar esse problema, né, a gente pode, através disso, determinar qual que é a tensão superficial desse meio fluido, né, a tensão superficial que está atuando num dado fluido. De que maneira? A gente pode entender que a componente Fz dessa tensão superficial que está agindo
sobre todo esse meio fluido aqui, né, ela vai equilibrar justamente o peso do fluido que subiu, né, nesse menisco. Então, a gente diz que Fz é igual ao peso do fluido, certo? Essa componente Fz, percebam aqui, ó, seria isso aqui que eu estou destacando em vermelho, né? Então, é a componente dessa tensão superficial na direção Z. Então, existe um ângulo aqui, que é o ângulo θ, que é característico da interação desse fluido com essa superfície. E aí, ó, seno desse ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. Isso aqui traz alguma informação para a gente com respeito a Fz? Não. Mas o cosseno desse ângulo aqui, ó, cosseno de θ, é cateto adjacente, que seria Fz, que é o nosso interesse, dividido pelo cateto, pela hipotenusa, né? Que seria justamente o produto da tensão vezes esse comprimento dessa circunferência em que a tensão atua, certo? Então, cosseno de θ é adjacente pela hipotenusa, que seria Fz pela força de tensão. Então, Fz dividido por 2πr, que é o comprimento dessa circunferência aqui, vezes a tensão, certo? E aí a gente pode igualar isso com o peso do fluido que está sendo equilibrado. De que maneira? O peso sendo representado pelo produto massa específica vezes a aceleração da gravidade, né? Isso aqui dá para a gente a massa do fluido, πr2 vezes h. A área desse cilindro, né? Vezes a altura desse cilindro de fluido, dá o volume de fluido que tem aqui, certo? Se a gente fizer isso, ó, π com π se cancela, π RH quadrado aqui se cancela, certo? Então, a gente pode isolar aqui essa altura desse menisco, né? E a gente pode estimar qual que vai ser essa altura em função de valores já conhecidos da tensão superficial para esse fluido, por exemplo, e do ângulo de contato, né? Para uma tubulação de um dado diâmetro. Ou a gente pode avaliar qual que vai ser essa altura do menisco mudando o diâmetro. Ou a gente pode determinar qual vai ser a tensão, dado que a gente tenha um determinado nível de, né, uma determinada altura de coluna de fluido, ok? Então, esse gráfico aqui traz para vocês justamente esse comportamento da tensão superficial, né, em termos da altura capilar em função do diâmetro, para a água e para o mercúrio. Né? Então, perceba que, na medida que esse diâmetro diminui, né, a altura capilar para a água, ó, ela aumenta muito, né? Então, para a gente chegar se a gente está trabalhando com um tubo com 15 milímetros de diâmetro, esse fenômeno, ele se caracteriza por uma altura capilar, sei lá, de 2 milímetros. Mas se a gente já estiver trabalhando com a tubulação com 5 milímetros, né? Isso aí já vai proporcionar uma diferença mais significativa, algo em torno de 6 milímetros de altura, né? E aí, isso vai crescendo em importância na medida que esse diâmetro diminui. Percebam que isso aqui na área biomédica, isso é de grande importância, né? Porque não vamos dizer todos, né? Mas muitos dos sistemas usados para administrar medicamentos intravenosos são dessa ordem de grandeza, né? Então, a gente tem seringas com orifícios bastante de diâmetro muito pequeno, a gente tem tubulação, né, que liga lá no soro com diâmetro muito pequeno, e se a gente precisa de uma precisão se a gente necessita de uma precisão
nessa medição, esse efeito de altura capilar, ele precisa ser levado em consideração, ok? Detalhe é que, para o mercúrio, isso aqui tem o comportamento inverso, né? A gente vê que para o mercúrio, na verdade, o fenômeno é de depressão capilar. E por que isso ocorre? Porque, olha, o ângulo de contato, ó, ele é de 140 graus para o mercúrio, enquanto para a água é de aproximadamente 0 graus, certo? Então, aí a gente tem, ó, justamente a mudança, né, do sinal aqui do cosseno em função dessa variação do ângulo de contato. Certo? Tranquilos até agora? Bom, então, na aula que vem a gente faz essa descrição e classificação dos movimentos dos fluidos e começa a tratar de... na verdade, é tão curtinho que dava para eu fazer agora. Vocês estão tranquilos, né? Se vocês estão tranquilos, a gente vai terminar essa parte. Eu ia pedir para você explicar um pouquinho melhor a partir dos diagramas ali do... Essa aqui? Não, antes. Um pouquinho antes. Aí deu para entender um pouco, mas... Aí, não, a outra, essa daqui. Sim. Aí. E eu não entendi bem aqui nessa parte, não, dos diagramas das forças, do ângulo. Então, pronto, vamos lá. Opa! Apertei um negócio que eu não queria. Bom, veja só. Lembra quando a gente estava falando a respeito daquele ângulo lá de contato que era dado justamente na tangente do contato aqui da gota com a superfície, né? Então, ó, seria esse ângulo aqui, o ângulo de contato, certo? Para ascensão capilar é fácil da gente verificar ele, né? Para a depressão capilar, perceba, ó, que esse ângulo ele vem na tangente da superfície, né? E que ele está voltado para o lado do fluido, não é isso? Então, aqui, ó, no caso da depressão capilar, ó, esse ângulo que começa dentro do seio do fluido até a tangente da gota, ele passa dos 90 graus. É similar ao que a gente tinha visto aqui no caso anterior, né? Só para apagar aqui. Então, no caso da depressão, ela é maior que 90 graus e a ascensão é menor. Isso. O ângulo. O ângulo de contato aqui da superfície com o fluido, na ascensão capilar, ele é menor do que 90 graus, e na depressão capilar, ele é maior do que 90 graus. Então, veja só, quando você vai fazer aqui o equilíbrio das forças, né, a gente relacionou essa componente da tensão superficial na direção Z com o peso do fluido, certo? E aí a gente viu, ó, que essa dependência dessa componente FZ era com o cosseno desse ângulo. Então, se eu tenho um ângulo até de 0 a 90 graus, isso aqui vai produzir um cosseno positivo. Se esse ângulo for de 90 a 180, o cosseno já vai ser negativo. Então, quando esse cosseno ele for de um ângulo que der, né, negativo, perceba que essa expressão para H, né, que representa justamente essa altura do fluido, vai resultar num valor negativo. Então, a gente vai verificar justamente a depressão capilar. Ok? Muito obrigada, entendi, professora. Tava com dúvida. Nada. Deu certo. Diga lá, Lucas. Esse 2πr, eu não entendi como é que ele surgiu. Certo. Lembra que a gente falou, né, quando a gente estava tratando aqui do início, né, de tensão superficial, que ela se referia à ação de uma força
por unidade de comprimento. Então, diferente das tensões cisalhantes e normais, a tensão superficial, ela mede essa intensidade de atração molecular por unidade de comprimento. Então, o que aconteceu aqui nessa nossa avaliação, né? A gente tinha a expressão de tensão... Ai, meu Deus. Eu não tenho mesa digitalizadora, viu, meu povo? Isso aqui é na mão. Então, às vezes, tem uns enrolados. Mas vamos lá. A tensão, ela representou aí a tensão superficial, né? Ela é a ação da força ao longo de um comprimento. Então, quando aqui a gente tratou da decomposição dessa tensão na sua componente Z ou qualquer que fosse, né? A gente precisava entender que a força referente à tensão era o produto da própria tensão vezes um comprimento em que ela agia, né? Esse comprimento é, o comprimento dessa circunferência aqui, certo? Isso aí não é um tubo cilíndrico, então a tensão superficial, ela atua sobre todo esse comprimento da circunferência. Então, para eu calcular a força, seria a tensão vezes o comprimento, 2πr, dessa circunferência. Ok, Lucas? Ok, agora tá entendendo. Agora deu certo, né? Bom, pessoal, então, na aula que vem, a gente traz essa parte de classificação dos escoamentos, tá? E aí, a gente já entra na parte de estática dos fluidos em seguida. Essa parte aqui é bastante simples. Diga lá. Essa aula a senhora vai disponibilizar quando? Porque eu perdi essa última parte. Esse negócio Hoje mesmo, eu acho que ela já está no YouTube, tá bom? Se não, amanhã de manhã. Tá bom, obrigado. Tá bom? Valeu, pessoal. Nos vemos amanhã. Tchau, professor. Amanhã por quê? Que amanhã eu tô... Já fiquei... Legal, eu vou mandar uma chamada aí do Meet. Tem quem goste, tem quem não gosta. O povo já disse. Terça, professor. Eu me assustei. Ai, gente, desculpe, foi engano. É porque faltou a aula da terça, a pessoa fica nessa assim, vou encontrar com eles de novo essa semana, e não vou. Professor,